Olá meus amigos, fala-vos o Ricardo. Eu hoje vou fazer um vídeo centrado num tipo de edição que nós em Portugal não temos. E também é um tipo de edição que não existe praticamente na Europa. Hum, São umas latas que essencialmente são lançadas no Brasil. Como tal, diria que este vídeo é exclusivamente dedicado a esse tipo diria que tin boxes ou latas do nosso país irmão, o Brasil, e que tem eu gosto em particular, gosto de algumas delas, pois têm hum, uh, um design e uma arte normalmente bastante bonita e que têm depois, e no meu caso, eu aproveito-as para fazer aqui algumas adaptações para as completar com algumas edições que nós temos. Hum, Antes de mais, eu queria agradecer e enviar desde já aqui um beijinho à Samantha, que é uma das grandes colecionadoras brasileiras e uma das também maiores colecionadoras do mundo, e no qual eu tenho partilho com ela algumas, alguns negócios e ela é muito simpática, é muito querida e foi através dela que eu arranjei aqui algumas não, foram mesmo todas estas latas que eu vos vou apresentar, foi através dela. Como tal, iria passar então a mostrar-vos ou mostrar-vos todas essas edições. Poderia começar com, por exemplo, a edição do Oli. Antes disso, eu queria-vos fazer referência ao seguinte: estas edições, elas são praticamente todas em Blu-ray, excepto uma que está aqui que é em DVD, mas excepto uma não, duas que são em DVD, mas queria-vos desde já alertar o seguinte, para quem eventualmente estiver a pensar em adquirir estas edições, ou alguma delas. Isto são edições, de uma maneira geral, região A para Blu-rays e zona 4 para DVDs, ou seja, são, para quem não tiver leitores multizona, tem que ter atenção a isso, porque poderão não serem lidos. Eu não sei, para ser franco, assim, às vezes as indicações que vêm dizem que são região A ou B e zona 1 ou 2 ou 3 e depois muitas vezes não corresponde à verdade. Mas é como digo, eu no meu caso em particular, eu utilizo estas belíssimas latas para fazer algumas adaptações que eu vou mais adiante dar-vos indicação. Como sabem, e é lógico, o lançamento destas caixas ou destas latas vem com as edições brasileiras. As edições brasileiras, de uma maneira geral, vêm com com a dobragem ou a dublagem, como dizem os nossos amigos brasileiros, em português do Brasil. Como toda a gente sabe, nós portugueses não gostamos
dos filmes dobrados ou dublados. Gostamos de ver os filmes em versão original. As legendas também, de uma maneira geral, são... gostamos das legendas no nosso português. E, logicamente, que os brasileiros gostam das legendas no português do Brasil. Eu, contudo, fazia aqui uma ressalva. E eu sei que há portugueses também que acontece isto. Principalmente os portugueses da minha faixa etária. Que é o seguinte. Eu cresci a ver principalmente as animações da Disney com a dobragem ou a dublagem em português do Brasil. Porque cá em Portugal nunca houve tradição em fazer dobragens, exceto nas animações. E as dobragens ou dublagens que eram feitas para Portugal dos filmes da Disney eram todas feitas em português do Brasil. O que faz que, no meu caso e no caso de muitos portugueses que cresceram a ver os filmes da Disney dobrados em português do Brasil. E como tal, a mim, eu tenho um particular gosto em ver a dobragem ou a dublagem dos filmes em português do Brasil nos filmes de animação da Disney, dos filmes mais antigos da Disney. Mesmo alguns atuais, sou franco, gosto, prefiro de ver a dobragem em português do Brasil. E eu vou dar um exemplo muito concreto do filme dos carros, em que eu gosto, prefiro a versão dobrada em português do Brasil do que a dobragem em português de Portugal. Tirando isso, logicamente que sempre, mas sempre, a versão original. Eu sei também que existem brasileiros que eu acompanho, que eu sigo os canais de alguns de vocês, que também preferem as versões originais em vez das versões dobradas. Mas isso é outro tema, outra situação. Mas isto vem a propósito de quê? Que eu, estas edições, a maior parte delas, eu vou usar estas boxes para fazer aquilo que nós aqui em Portugal chamamos ou os swaps ou as gambiarras, como dizem vocês aí no Brasil, em que se fazem aqui algumas adaptações ou até acrescentar, porque as latas são bastante profundas, algumas delas, têm bastante espaço, porque isto é muito mais espesso que um steelbook. Isto tem a espessura de 3 ou 4 steelbooks, e como tal cabem aqui perfeitamente mais que uma edição. E muitas vezes temos aqui, e eu vou já dar aqui um exemplo, temos a nossa edição do Wall-E em Blu-ray. Em vez de ter a edição aqui assim, posso perfeitamente metê-la aqui dentro da tinta. Vamos começar então pelo Wall-E, que podem ver. Esta edição do Wall-E vinha, ela neste momento está assim, mas ela vinha com uma t-shirt muito gira. Essa t-shirt o meu filho adorou e ele utilizou-a. Sinceramente, eu também, assim, a t-shirt era muito, muito engraçada. E se fosse uma t-shirt, eu tenho aí algumas edições com t-shirts para adulto, que eu guardo-as, não as utilizo. Mas como era uma t-shirt para criança e ele adorou a t-shirt,
pois nada melhor que ele usá-la, e ele tem-na usado, e é efetivamente uma t-shirt muito engraçada que ele tem usado a t-shirt e tem feito proveito da mesma. Portanto, esta edição vinha com uma t-shirt e vinha com este digipack, assim, muito engraçado, com relevo. Isto também isto é um DVD, isto com dobragem e legendas em português do Brasil. E como podem verificar, o que é que eu vou fazer aqui neste caso, estão a ver que eu vou ter aqui espaço suficiente para isso. Vou colocar esta simples edição em keep case em plástico, que não é nada de especial, não é? Nem sequer uma slip case traz, uma slip cover, e vou pegar e introduzo aqui a mesma, ainda fico com um espaço e fico aqui com